Então aqui a gente vem para aquela pergunta clássica, né? De que, sendo todos os quadrados de mesmo tamanho, qual o número mínimo de quadrados que eu consigo colocar dentro de um retângulo? É uma pergunta clássica porque, assim, o que acontece? Como que a gente faz, se todos os quadrados são de mesmo tamanho, como que a gente faz para reduzir ao máximo o número de quadrados dentro de um retângulo? Né? Essa é a pergunta. Por exemplo, a gente pega a pizza. Aqui vamos pegar uma pizza, vou botar em amarelo aqui. A gente pega uma pizza. Beleza? E aí, como que eu vou fazer para ter o número mínimo de fatias nessa pizza? Sendo que todas as fatias vão ser de mesmo tamanho. Eu quero a menor quantidade de fatias numa pizza, sendo que a pizza, todas as fatias dessa pizza vão ter o mesmo tamanho. É simples, né? É só eu fazer fatias grandes. Se eu fizer fatias grandes, eu tenho o menor número de fatias possível nessa pizza. Tá certo? E essa é a mesma lógica aqui quando a gente está falando de um retângulo e o número mínimo de quadrados. Porque, por exemplo, aqui eu tenho um retângulo com 10 de largura, e 8 de altura. Tá certo? Eu poderia muito bem colocar quadrados de lado 1 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí cada quadrado teria 1 metro. Porém, ao mesmo tempo, eu posso achar o máximo divisor comum entre 10 e 8, ou seja, um número que consegue dividir 10 e 8 ao mesmo tempo e que faça isso da maior maneira possível, ou seja, consiga dividir 10 e 8 no menor número de pedaços possível, ou seja, na fatia de maior tamanho possível, e consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Isso é nada mais nada menos do que o MDC, né? A gente tira aqui o MDC entre 10 e 8 e a gente chega à conclusão através daquele método, né, de que a gente faz a decomposição em fator primo, depois olha aqui para o método, vê os números que foram capazes de dividir as duas, a linha inteira ao mesmo tempo, né? E aqui a gente só teve o 2, então o MDC entre 10 e 8 é 2. O máximo divisor comum entre 10 e 8 é 2. O número que consegue dividir ao máximo 10 e 8 ao mesmo tempo é 2. E quando a gente consegue dividir ao máximo, a gente tem um menor número de fatias, mas a gente tem o maior, as fatias são de maior tamanho, né? Então, ele é o número máximo que consegue dividir 10 e 8 ao mesmo tempo, ou seja, divide 10 e 8 nas menores fatias, nas maiores fatias possíveis, né? O 1 seria o que dividiria os dois ao mesmo tempo nas menores fatias possíveis. Está dividindo em 1. Né? Então vai ter 1 até 10, 1 até 8. Quando a gente divide por 2, a gente tem o menor número de fatias possíveis porque as fatias são maiores. Então a gente dividiu o 8 por 2, nós vamos ter 4. 4 blocos de 2 nós temos 8. O 10 por 2 nós temos 5. 5 blocos de 2 nós temos 10. E é exatamente o que acontece aqui. A gente dividiu o 8 por 2 dá 4, então a gente tem 1, 2, 3, 4 blocos de 2. E a gente dividiu o 10 por 2, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 2. E aí, eu te pergunto, quantos quadrados tem aqui dentro? Dá para contar visualmente aqui nesse caso, né? Mas, vamos supor que fosse um número gigante. Para a gente saber quantos quadrados tem aqui dentro, seria só a gente contar quantos quadrados a gente tem na vertical e quantos quadrados a gente tem na horizontal, né? Horizontal e vertical. Ou seja, x e y. Quantos quadrados a gente tem na vertical? 4. Se a gente tem 4 quadrados na vertical e a gente tem 5 colunas aqui para serem compridas, então a gente tem 5 vezes
4 quadrados, certo? Porque a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui uma coluna, 2 colunas, 3, 4, 5 colunas. Em cada uma dessas colunas a gente vai ter 4 quadrados. Então, se a gente tem 5 colunas com 4 quadrados cada, 5 vezes 4, 20 quadrados. Tá certo? E a mesma regra aqui vai servir pro 6 e pro 9, por exemplo. O 6 e o 9 possuem divisor em comum, que é o 3. Se a gente pegar aqui os divisores de 6, por exemplo, vamos lá, divisores de 6, quais que são? O 1, que é o divisor universal, o 2, porque 6 dividido por 2 dá 3, o 3, porque 6 dividido por 3 dá 2, dá um número inteiro, o 4 não é, o 5 não é, e o 6. Se a gente pegar aqui os divisores de 9, é também um número composto, né? E também todo número composto é, na verdade, uma sequência de números primos multiplicados. Na verdade, qualquer número é, na verdade, um número primo. Enfim, vou colocar isso aqui daqui a pouco. O 9 tem um divisor universal que é 1. 2 não dá para dividir, dá 4,5, dá um número quebrado. 3 dá para dividir, dá um número inteiro que é 3. Então é 3. 4 não dá, 5 não dá, só o 9 agora, né? Então, qual que é o máximo divisor comum? Qual o máximo divisor comum entre 6 e 9? É 3, tá? O máximo divisor comum. E a gente poderia fazer isso através do método também, que eu vou mostrar. Mas antes eu vou mostrar que todo número composto, ou na verdade qualquer número, é um número, é uma sequência de números primos multiplicados ou o próprio número primo. Por exemplo, o 6, ele na verdade é a multiplicação entre dois números primos, que é 2 e 3. O 9, ele na verdade é a multiplicação entre um número primo repetido duas vezes, né? 3 e 3. Sei lá, o 10, ele é 2 e 5 multiplicados. O 12, ele pode ser representado como 2 vezes 2 vezes 3. É só uma sequência de números primos multiplicados. Tá certo? O 14, ele é 2 vezes 7. Dois números primos também. Dois números que só são divisíveis por 1 e eles mesmos. E agora vindo aqui pra gente descobrir o máximo divisor comum entre 6 e 9, fazer essa comprovação entre aspas, né? 6 e 9, vamos lá. A gente coloca aqui em perspectiva. Por 2, aqui vai dar 3, aqui vai continuar 9. Por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, por 3, 1 e 1. E aí a gente vê aqui, ó, quais os números foram capazes de dividir a linha inteira. O 2 não foi, porque aqui ele dividiu somente o 6. O 3 foi, ele dividiu o 3 e o 9 aqui, mudou os dois, né? Então, selecionado, e esse 3 aqui não modificou a linha inteira, ele só dividiu 1. Portanto, o MDC aqui é 3. O MDC entre 3 e 9 é 3. Por isso que aqui a gente consegue dividir o 6 em 2 pedaços de 3 e o 9 em 3 pedaços de 3, porque 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 3 é 9. E quantos quadrados a gente tem aqui? Bom, nós temos 2 quadrados na vertical com 3 colunas. Se nós temos 2 quadrados na vertical e 3 colunas, nós temos 6 quadrados. 2 quadrados, porque muita gente não entende esse conceito, por isso que eu estou repetindo, parece algo muito trivial, mas é você entender também como que essa multiplicação funciona, né? Nós temos 2 na vertical e 3 colunas, então aqui vai ter 2, 2, 2, tá certo? 6. Por isso que é 2 na vertical vezes 3 colunas, temos 3 colunas, cada coluna tem 2 quadrados dentro. Beleza? Quadrado 1 e o quadrado 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfim, é basicamente isso que eu queria estar falando aqui